Jesus vem. Será que estamos preparados? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 aos Tessalonicenses 4, 15 a 18. Os cristãos de Tessalônica, para os quais Paulo escreveu duas epístolas, viviam absolutamente em função da segunda vinda do Cristo, ao ponto de muitos ali deixarem até de trabalhar porque achavam que Cristo estava às portas, podendo voltar a qualquer momento. Era uma prontidão absolutamente irresponsável, baseada em uma interpretação espúria da palavra de Deus. Havia também outra preocupação na cabeça daqueles irmãos, que era a situação dos entes queridos que haviam morrido. E quando o Senhor voltasse, o que seria feito daquelas pessoas? Os cristãos que estavam, ou melhor, os cristãos que estiverem vivos quando o Senhor voltar, terão algum privilégio em relação aos que já faleceram? Sempre que um ente querido ou mesmo alguém conhecido nosso parte para a eternidade, muitos questionamentos surgem na mente de alguns à semelhança do que aconteceu em Tessalônica. O apóstolo Paulo encoraja e consola seus leitores baseando-se em 5 fatos fundamentais. Aquilo que a palavra de Deus revela, Cristo voltará. A realidade da ressurreição, Cristo ressuscitou. E o Senhor arrebatará seu povo e o grande encontro, os cristãos estarão para sempre com o Senhor. O apóstolo diz no contexto: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Desde os tempos antigos, a humanidade tenta desvendar o mistério da morte e da vida no além. No entanto, apesar das experiências relatadas por muitos, o que temos de concreto é aquilo que é revelado pela palavra de Deus. Tudo mais não passa de especulação e conjecturas. O apóstolo Paulo afirma que não quer que seus leitores sejam ignorantes em relação aos que dormem, os que já faleceram, para não se entristecerem ou perderem a esperança como os demais que não conhecem a Deus. No versículo 15, ele faz uma declaração baseada na palavra do Senhor. Portanto, o que ele diz é irrefutável. Assim, nós, os cristãos, não precisamos ficar imaginando isso ou aquilo, baseados nas especulações de alguns. Cremos e nos consolamos com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. O apóstolo usa o verbo dormir como uma metáfora para se referir aos verdadeiros cristãos que partiram para a eternidade. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esse sono refere-se ao corpo, não ao espírito do homem, que ao deixar esta terra, entra imediatamente na presença do Senhor. A realidade da volta de Cristo é um grande consolo em meio às tristezas ou à tristeza da partida. Não dizemos que perdemos alguém ou aqueles que se foram, porque sabemos onde estão. Quem pode afirmar isto com certeza? Aqueles que creem em Jesus e o receberam como Senhor e Salvador pessoal. Qual é o elo que nos une aos nossos queridos que morreram no Senhor? O vínculo da cruz, por intermédio de Jesus Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, todos os queridos que morreram em Cristo ressuscitarão também. Diz o apóstolo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Paulo pregou a doutrina da ressurreição, os filósofos da época zombaram dele. Para aqueles filósofos, como seria possível o corpo já apodrecido e em decomposição
ressuscitar. Para eles, essa doutrina era absurda e impossível. Naquele dia glorioso, 3 sons peculiares serão ouvidos, diz o versículo 16: o brado de Jesus, o som da trombeta e a voz do arcanjo. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A morte, embora dolorosa, não é o fim. No dia da ressurreição, o Senhor juntará o espírito do homem ao seu novo corpo glorificado e todos estarão para sempre com ele. A doutrina da ressurreição é o acontecimento chave do cristianismo. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e levados para se unirem com Cristo e com aqueles que haviam partido. O termo arrebatar significa raptar, tirar de súbito, agarrar e levar embora. É isso que acontecerá com os que estiverem vivos na segunda vinda do Senhor. Esse é o momento glorioso que todo cristão anseia. Teremos ali um corpo novo, glorioso, semelhante ao de Jesus, sem defeitos, sem enfermidade, não mais sujeito às dores. A salvação em Cristo nos garante experimentar tudo isso. Só por meio de Jesus Cristo podemos ter acesso a acontecimento tão glorioso. E o apóstolo Paulo consola seus leitores com essas palavras e os adverte a uma vida de preparação e prontidão com responsabilidade, fazendo as coisas que precisam fazer e são necessárias. Enquanto aqui estivermos, haverá algo da parte de Deus para realizarmos. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.